Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos dando início à nossa aula de número 5 do nosso curso de extensão Introdução às 7 Igrejas da Ásia, Apocalipse 2 e 3. É muito legal saber que você está acompanhando, é muito bacana saber que você está aprendendo, que você está gostando do curso, tem recebido feedbacks bem positivos. Muitas pessoas têm me mandado mensagens dizendo que estão aprendendo, que não conheciam algumas coisas que aprenderam aqui, que ainda não tinham ouvido falar. Que legal! Esse é o intuito do curso, que você aprenda, que possa despertar em você esse interesse de buscar o conhecimento, tá? Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Silva, eu sou acadêmico do curso de Teologia Bíblica Interconfessional da Uninter. Talvez você está fazendo a aula número 5, ainda não viu as outras aulas, tá? Porque tem algumas pessoas que talvez não tenham, que essa aula é gravada, muitas pessoas vão estar acessando, não tem conhecimento do curso, né? Então, você sabe, para que você tenha ciência, nós estamos fazendo um curso onde nós vamos falar sobre as 7 igrejas da Ásia. Tá? Nós já falamos sobre a igreja de Éfeso, recapitulando, sobre a igreja de Esmirna, sobre a igreja de Pérgamo, falamos sobre Tiatira e hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. Vai ser bem legal essa aula, tenho certeza. Tem bastante coisa interessante para a gente aprender aqui em Sardes, tá? Tem bastante textos que a gente pode fazer uma aplicação pessoal para o nosso tempo, para o tempo que nós estamos vivendo, e você vai poder fazer uma análise dentro desse estudo que nós vamos fazer hoje, se algumas coisas que existiam em Sardes, elas têm alguma similaridade com o nosso tempo de hoje. Inclusive eu quero ver essa pergunta, eu quero que você coloque aí nos comentários. Quais as similaridades que você vê na igreja de Sardes que tem hoje? Ou melhor, para deixar bem simples a pergunta, o que existia em Sardes que você acha que possa existir nas igrejas hoje? Talvez na sua igreja, onde você congrega, onde você frequenta e tal. Eu não quero que você fale mal da sua igreja, não entenda isso, gente. Tá? Não entenda isso, eu não quero que você vá ali e use os comentários para falar mal da igreja que você vá, não faça isso. Tá? O que eu quero é que você faça uma análise sobre os pontos que existiam na igreja de Sardes que possam existir na sua igreja. Tá? Como por exemplo, lá em Sardes era conhecido como uma igreja que estava viva, mas aparentemente, assim, para Cristo ela estava vivendo como morta. Talvez lá na sua denominação, onde você vai, tem pessoas que estão assim, que parecem que estão indo na igreja, ou estão frequentando uma igreja, mas no fundo estão mortos espiritualmente, porque não conseguem mais tirar motivação para continuar a caminhada, para continuar seguindo adiante, né? E quando isso acontece é ruim, porque daí você deixa de receber os benefícios de Deus para a sua vida. Isso é o que é o mais preocupante. É quando você deixa de receber os benefícios de Deus para a tua vida. Entendeu? Eu quero também aqui fazer um agradecimento, tá? Todo especial, tá? Para todas as pessoas que têm assistido o vídeo, têm curtido, compartilhado, entre os comentários ali, como eu já havia dito. Muito obrigado, sou muito grato por esse apoio que você está me dando, tá? Esse estágio que eu estou fazendo de educação e diversidade, que é a última etapa aí para que eu possa me formar em teologia e tal. Se Deus quiser, vou estar me formando ainda esse ano de 2020. Vai ser uma alegria muito grande, uma realização pessoal, tá? E eu também deixo aqui uma recomendação para todos aqueles que um dia querem estudar, querem se tornar um teólogo aí, estudar a palavra. Tá? Não, o teólogo não estuda só as coisas relacionadas a Deus, lógico que o principal é as coisas relacionadas a Deus, né? Mas também estuda bastante coisa sobre filosofia, as áreas sociais, tá? A história da igreja, estuda bastante temas bem importantes para a nossa sociedade atual, tá? E hoje é muito importante que se formem pessoas que tenham esse tipo de entendimento de
usar o seu conhecimento em prol da sociedade, para que a sociedade possa também tirar um proveito do conhecimento dessas pessoas que se estudam, que se dedicam aí a aprender a Bíblia e passar para os outros esse conhecimento, né? Por isso que você está estudando, você está fazendo esse pequeno curso de extensão, são 12 horas, mas essas 12 horas que você vai estar junto comigo aqui, que nós já estamos, né? Já até passemos da metade do curso. Essas 12 horas aqui vão ser importantes para a tua vida pessoal, ministerial, espiritual, porque você está vendo bastante coisas aqui que podem, no futuro, tá, gente? Podem no futuro até estar te auxiliando aí em alguma coisa que você possa pretender fazer dentro da igreja, onde você vai, onde você congrega, o ministério que você vai, tá? Porque o curso em si ele não tem uma denominação específica, é um curso de teologia, tá? Que é em parceria com a Uninter, mas é um curso que ele é baseado 100% nas escrituras, tá? A minha missão aqui não é tirar e não é propagar, a melhor palavra para se colocar a minha missão aqui não é que você troque sua religião, de maneira nenhuma. Eu estou aqui como um aluno da Uninter que está ministrando um curso de teologia bíblica para você que crê na Bíblia, você que crê nas escrituras, tá? Então entenda que esse curso é de teologia bíblica, meu amigo, minha amiga, beleza? Então vamos para as escrituras, vamos ver o que temos para nesta aula de hoje, que eu tenho certeza que vai ser bem interessante, tenho certeza absoluta. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 a 6, separa aí a Bíblia, caneta, papel, fazer suas anotações, se você achar necessário, tá? E vamos adiante. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Se vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não receberás a que hora, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes poucas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que texto maravilhoso, gente. Que texto maravilhoso que nós temos aqui. Uma série de informações que nós vamos estudar ali de uma forma detalhadinha, para que você não esqueça mais o que significa, para que você possa ter um bom proveito também de tudo que nós estamos vendo aqui, pessoal. Vai ser bacana mesmo. Vamos ver o que Deus está falando para a igreja de Sardes, mas primeiro nós vamos ver o contexto histórico da cidade. A palavra Sardes quer dizer os que escapam ou os que saem, ou em outros também significados aceitáveis os que escapam ou os remanescentes. Nós estamos ouvindo agora aqui que Sardes significa remanescentes, tá? Quem sabe pode ser aqueles remanescentes que não se dobravam aos cultos, aos imperadores e tal, pode ser. O importante aqui do contexto histórico, gente, é você entender um pouco da cidade, a história de Sardes, tá? A fundação de Sardes, os seus feitos, tá? da cidade, seus feitos, as suas vitórias na guerra. Isso para nós nesse momento não tem importância, tá? Nós não vamos dar uma relevância maior. A relevância maior vai ser em cima da igreja que estava em Sardes, que é o que a gente está estudando. Aí, para a gente falar bem detalhado sobre Sardes e cada uma das cidades, daí nós teríamos que fazer um curso
tá? De muitos mais tempo, nós iríamos falar muito mais aulas, para que nós pudéssemos entender bem o contexto histórico de cada uma das cidades, tá? Como que essas cidades surgiram, até porque o que vale aqui é como o Evangelho chegou, de que maneira o Evangelho se espalhou e quais foram as consequências do Evangelho dentro de cada uma dessas cidades aí, greco-romanas, tá? Desses impérios, Império Romano, Império Grego, lá os persas, cidades bem antigas que existiam até mesmo bem antes de Cristo, tá? Então, o importante para que você entenda que eu passo aqui no contexto histórico é para você ter pelo menos uma noção, gente, tá? Do que essa cidade representava na sua época. Na antiguidade foi a capital do antigo reino da Lídia, na Ásia Menor, e depois parte do Império Persa, quando a Lídia foi uma satrápia, tendo sido depois a sede da província romana da Lídia, após as reformas administrativas de Diocleciano, continuando a pertencer a Roma depois e durante o período bizantino. Bom, o que interessa para nós aqui nessa primeira frase aí é que ela era uma satrápia. O que é isso? Satrápia era uma unidade administrativa que ela era muito comum no Império, se não me engano, a palavra mais correta é Aquemênia, tá? Na Aquemênia, que era o primeiro império persa lá, gente. E mais tarde também se continua ainda dentro dos outros governos lá de Seleucia, da Parta, Sassônida, esses impérios. Como eu falei, é só um contexto histórico. Se a gente fosse falar cada um desses impérios, aí nós íamos levar muitas horas. E para nós, nesse primeiro momento, o que vale é só a gente entender aonde estava localizado ali a cidade de Sardes. Satrápia, gente, para você entender, satrápia, ela era uma espécie de centro administrativo, tá? Naquela região. Na região que organizava ali, tinha até a autorização do Império, gente, para que eles pudessem fazer até a coleta de impostos e recrutamento para contingente militar. Digamos que eles eram uma cidade onde, além de elas terem uma relevância para o Império ali, principalmente persa daquela época, tá? Nós estamos falando até de uma época antes até do Império Romano, tá? Ela tinha uma relevância militar também, porque ela, além de ela ser uma base administrativa, ela recrutava ali pessoas para então capacitá-las para depois um confronto, que aquelas regiões ali, aquelas cidades ali, principalmente nesse período que nós estamos falando, era um período onde havia muitas guerras, e isso muitas vezes proporcionava, gente, que era necessário ter pessoas para que fossem enfrentar. Então por isso que eles enfrentaram os inimigos, então por isso que eles recrutavam ali homens ali para que eles fossem capacitados, para que eles fossem para a guerra. Então ela era uma satrápia. Aprenda aí, anote aí, era um centro administrativo onde eles tinham autorização para recolher impostos e para recrutar pessoas para o exército, tá? Vamos lá. Localizava-se no fértil vale do rio Hermo e no sopé do íngreme do Monte Timolo, distante cerca de 34 km, tá? Quilômetros ao sul daquele curso de água. A importância da cidade era devido ao seu poderio militar, a sua relevante localização ligando o Egeu ao interior. Bom, como eu já havia comentado, né, no texto acima, era uma cidade que tinha uma grande relevância militar por ser uma satrápia, onde ali eles recrutavam pessoas para a guerra, tá? Ficava 34 quilômetros ali, né, do mar, era perto, tá? Então naquela região ali havia alguns rios ali também. Isso dava para eles uma vantagem em relação à navegação. Então, como eu falei, muitas daquelas cidades ali tinham portos, onde saíam e chegavam navio. E isso, digamos, por uma importância econômica da cidade, era muito relevante. Essa cidade era em determinada época, essa cidade era em determinada época uma cidade muito importante comercialmente. Plínio disse que a arte de tingir lã foi inventada ali. Ele era o centro onde se tingia tecidos de lã e tecia tapetes. Ela tinha uma considerável quantia de prata e ouro na área e disse que as moedas de ouro foram primeiramente cunhadas ali.
ela tinha também o comércio de escravos. Bom, olha só quantas informações importantes a gente tem aqui, pelo menos no contexto histórico. Em primeiro lugar, nós temos uma informação que era uma cidade onde possivelmente foi onde eles iniciaram a fazer a tintura, tá? ou pintar a lã. Então, para quem você não sabe, aquela região inteira ali era uma região onde havia um terreno bem fértil e que havia agricultores, criadores ali de animais, principalmente uma das criações mais antigas é de ovelha, principalmente pela lã. Tá? Então, possivelmente naquela região ali foi uma das pioneiras em relação à tinturaria, né? Ou seja, eles trabalhavam muito com essa profissão ali, onde eles, digamos que as pessoas vinham de outros lugares, como eu falei lá eu não me lembro se foi agora em Tiatira ou qual foi a igreja que eu falei sobre manufaturar, né? É você pegar um produto que você tem, levar para outra pessoa, fazer uma outra operação, um outro tipo de serviço, devolve para você e você vende. Então isso aí acontecia muito também em Sardes. As pessoas levavam ali só lã, eles pintavam ali e as pessoas depois faziam tapetes, tecidos, como eu descrevi aqui, né? Era considerado também uma considerável quantia de prata e ouro. Ou seja, aquela região ali se minerava bastante ouro também, gente. A prática de mineração de ouro é muito antiga. Desde que o homem descobriu que o ouro tinha valor, desde que descobriu que o ouro era um elemento digamos assim, nobre que a natureza oferecia, então ele começou a procurar minerar. Então aquela região era rica nesse ouro e também em pratas, dois elementos que são extraídos da natureza, tá? Então ela tinha ali uma importância econômica bem relevante. Nós até vamos ver aqui nos próximos slides sobre isso. Dizem também a história que ali foi as primeiras moedas que foram feitas, foi ali. A história de Sardes, tá? Falando um pouco da cidade de Sardes, ela é conhecida dentro da história como ali a pioneira na fabricação de moedas. Eu já expliquei para vocês, acho que em outras aulas, que um dos primeiros dinheiros que existiram foram as moedas. Começaram a ser, primeiros eram feitos de madeira, pedra, depois foram implementando outros elementos, né, até chegar uma moeda de ouro que tinha um valor muito grande, tá? Mas às vezes um dia de trabalho de um trabalhador ali valia uma moeda, tá? Temos duas moedas bem conhecidas que a Bíblia fala sobre a dracma e o denário. Já expliquei para vocês, a dracma é uma moeda grega, o denário é uma moeda romana, tá? No denário tinha a caricatura ali, a imagem do imperador, tá? César ali de um lado, do outro lado havia um trono onde César estava sentado no trono. Tá? Então as moedas possivelmente, segundo a tradição e a história, elas tiveram ali o nascimento na cidade de Sardes. Eles foram os primeiros e se orgulham de ser os primeiros a cunhar as moedas. Também era uma cidade conhecida como digamos assim, o mercado de escravos. A escravidão é bem conhecida de toda a história da humanidade, né, gente? Então naquela época ali de Cristo também não era diferente. O próprio apóstolo Paulo fala muitas vezes sobre isso, né? Sobre aqueles que eram escravos, que muitas vezes vivendo como escravos, mas livres e tal. E há algumas passagens no Novo Testamento também que faz esse tipo de comentário sobre escravidão. Por isso que até mesmo vocês vão ver, olha só, grave bem, destaque aí no seu caderno essa palavra escravos, porque ela vai ter tudo a ver com o contexto aqui da cidade de Sardes. Mais lá para frente eu vou explicar para vocês o porquê que Jesus falou lá sobre vestes brancas e tal, e vai ser relacionado a isso. Cada coisa que eu coloquei aqui no nosso estudo, ela tem uma relação com a carta, porque todas as cartas que João escreveu a cada uma das 7 igrejas, elas estão relacionadas ao contexto daquela cidade, daquela região, daquele momento ali, gente. Então a gente também tem que fazer essa separação. João falou nas cartas um conteúdo para cada igrejas, por quê? Porque eles tinham, tá? E João tinha conhecimento das coisas que aconteciam ali naquele momento, tá? Pessoal, vocês não reparem no vídeo se daqui a pouco sair um barulhinho, tá? Eu tô gravando os vídeos de casa e às vezes meus vizinhos podem estar fazendo alguma coisa, então vocês não reparem, tá? Eu quero falar humildemente isso para vocês, porque eu tô sendo o mais simples possível aqui no vídeo. E também, se tiver algum barulho de casa e tal,
não se preocupe que eu não estou gravando dentro de um estúdio, eu estou gravando dentro da minha casa, então algumas vezes pode ser que apareça um barulho meio estranho aí, mas eu quero já pedir desculpa de antemão. Vamos adiante. Tá aqui, né, o mapinha ali, a cidade de Sardes. Repare que Esmirna e Éfeso estão do outro lado e agora começa aquele enfileiramento, né, de cidades. Sardes, Filadélfia. Mas você olhando assim pelo mapa, parece que elas são próximas e os caminhos são bem próximos. Não, nem todos os caminhos. Você vai ver que Sardes só existia um caminho para acesso a ela. E isso fazia com que ela tivesse vantagem militar. Porque uma vez que só tinha um caminho, ela conseguiria identificar quando os inimigos vinham para tomá-la, para atacá-la. E era uma cidade fortificada também, uma cidade que é considerada uma acrópole, né? Que é uma cidade rodeada de muros. Está ali hoje imagens da cidade de Sardes nos dias atuais, né? Somente ruínas, é lógico, tá? E também pode ser, essas ruínas elas dão registro de que o que está nas escrituras é realmente o que aconteceu. Esses parques arqueológicos aí, eles provam somente que a Bíblia é real, que a Bíblia é verdadeira. Por isso que está aí esses como hoje um monumento aí para a humanidade, para que as pessoas possam verificar que a veracidade da Bíblia e de toda a história, né? Vamos adiante então. Economia, cultura, religião na cidade de Sardes, tá? Vamos adiante lá. Sardes tinha a fama de ser uma cidade próspera por causa da abundância de ouro, prata e pedras preciosas da região. Havia também ali um próximo comércio de lã, couro e tecidos. Bom, já havia comentado já no contexto histórico, mas vou falar um pouquinho mais aqui. O que acontece? Sardes, toda a cidade que ela tinha ali na sua economia, tá? Ela trabalhava, ela conseguia extrair algo da natureza que beneficiando aquele elemento que ela tirou da natureza, transformasse em mercadoria para vender, ela se tornava uma cidade forte. A maioria das guerras que aconteceram eram sempre relacionadas ao que? A região e a forma com que a região podia proporcionar riquezas. Até os dias de hoje é assim, gente. As guerras acontecem no mundo sempre com interesses econômicos, interesses no poder, interesses em dinheiro. Tá? Nós vimos aqui muitas vezes algumas discussões, principalmente aqui no Brasil, em relação à Amazônia e tal. Muitas vezes é política, muitas vezes é relacionados a interesses econômicos. Temos que preservar, sim, mas muitas vezes as guerras e esses desentendimentos que surgem ao longo da humanidade, eles surgiram através do interesse econômico. Como Sardes era uma cidade onde tinha abundância de ouro, olha só, as minerações lá de ouro lá eram abundantes, onde eles cavocavam lá eles conseguiam encontrar ouro. Só que uma vez que eles tirassem o ouro e juntassem uma boa quantidade de ouro e prata, que prata também é um outro objeto que é extraído da natureza, além de pedras preciosas, isso tornava a economia da cidade muito forte, muito próspera. A cidade de Sardes era uma cidade rica, era uma cidade cujos seus moradores da cidade tinham bastante bens. Tá? Como eu já havia comentado, foi uma das pioneiras no processo de tintura da lã, ou seja, talvez nós estamos falando aqui de uma cidade que foi a primeira a lançar no mundo a pintura em uma cor, de uma lã, e através dessa tinturaria que eles faziam nas lãs, lá dando cores aquelas, digamos, as linhas. Então se havia ali também produções além de roupas, tapetes, era muito comum também naquele mercado persa, né? Os tapetes bonitos, tá? Que até os dias de hoje a gente vê. Além do couro e tecidos, né? Aquela região ali ela era muito conhecida por seus tecidos, tá? Então por isso que elas tinham digamos, essa relevância econômica. E aí também nos dá um motivo porque a gente entende que João destinou as cartas, porque possivelmente João conhecia como daquelas regiões, João conhecia aquelas igrejas, talvez frequentou alguma delas, esteve por um período de tempo com um pastor ou bispo ou alguém que cuidava daquelas igrejas. Então João sabia muito bem o que era cada uma das necessidades da igreja. Então talvez por esse motivo, estrategicamente, Jesus mandou que enviasse cartas para aquelas igrejas ali daquela região. Ali provavelmente se cunhou as primeiras moedas de ouro, elas foram emitidas pelo reino do Creso. Como eu falei, né? Eles são conhecidos e se orgulham disso como ser os primeiros a cunhar ali as primeiras moedas de ouro e tal. Digamos que a primeira
primeira casa da moeda ali foi ali em Sardes que surgiu, foi ali que eles começaram a criar as primeiras moedas. E as primeiras moedas elas foram evoluindo até chegar um momento que eles começaram a colocar caricaturas do imperador e de figuras mitológicas e tal ao longo da história, gente. A religião dessa cidade era impura. A religião dessa cidade era impura, a adoração a Cibele. As ruínas maciças do templo pode ainda ser vista. Quem era Cibele? Para você ter uma ideia, tá? Quem é que era essa deusa? Cibele era uma deusa que era conhecida por ser a mãe dos deuses, olha só. Ou a deusa mãe, simbolizando ali a fertilidade, a natureza. As pessoas cultuavam ela ali em toda a Ásia Menor. Tá? Naquela época, pessoal, tinha digamos que os deuses maiores deles lá, como Artemis, ou Diana, Apolo, Zeus, tal. Quem conhece a mitologia grega, entendeu? Vai saber sobre a história de Zeus, de Hades, e sabe toda essa história. Então aquele povo ele era um povo muito místico, gnóstico. O gnosticismo ele tomava conta daquela região, o paganismo ele tomava conta. Então as pessoas eles tinham para si Deus, cada uma daquelas cidades eles cultuavam a deuses, sendo deuses romanos, deuses gregos, a maioria deles às vezes sendo o mesmo, com nomes diferentes e tal. Cibele não era diferente, a cidade tinha como uma deusa protetora, como a sua padroeira lá, Cibele, que significava ali dentro da mitologia, ali dentro da sua história, como a mãe dos deuses e tal, tá? E a gente vai entender também mais daqui para frente qual foi a repreensão que Jesus usou, porque João sabia de cada um desses problemas. Jesus sabia que cada uma dessas cidades eles tinham por cultura a adoração paganismo, tá? A adoração a deuses. Então as cartas já tiveram uma designação para isso, um alerta. Algumas das igrejas não se deixaram contaminar, ao contrário, elas começaram a pregar e as pessoas começaram a abandonar esses antigos deuses. Outras acabaram falhando. Por quê? Porque acabaram deixando com que a idolatria entrasse dentro da igreja, com que o paganismo entrasse dentro da igreja. Qual é que foi o problema dos pagãos entrar dentro da igreja? Quando Constantino quis unir os pagãos com os cristãos, tá, tornando a religião, o cristianismo, como sendo a religião oficial do Estado, ele então autorizou que entrassem dentro da igreja símbolos pagãos. Foi ali que começaram-se então a adorar imagens. Foi ali que começaram-se então a adorar símbolos de animais, coisas que aborrecem a Deus, coisas que Deus abomina, que Deus não quer que o homem, que o seu filho, que a sua criatura, que nós como seres adoramos a criatura de Deus. Deus, ele quer somente ser adorado, somente ele, exclusivamente ele. A cidade protegia sua riqueza em uma cidadela e em uma acrópole, no topo de uma colina fortificada, que estava a cerca de 500 metros acima do solo. Penhascos íngremes cercavam a cidade por 3 lados e havia apenas um ponto de acesso, uma garganta estreita na terra ao sul. Por causa de suas defesas naturais, a cidade chamava Sardes, a inviolável. Olha só que informação importante. Bom, a Acrópole eu já expliquei, até mostrei para vocês lá na igreja de Pérgamo, tal. A Acrópole se não me engano foi Pérgamo e tal. Uma grande acrópole, uma cidade toda fortificada, murada. Quando fala em 3 lados, é uma espécie de triângulo a cidade, ou seja, só com uma entrada. Imagine um triângulo aqui, onde há somente uma entrada. Isso dava uma vantagem militar para Sardes. No que sentido? Os seus sentinelas conseguiam verificar quando vinham ali povos ou outros povos para guerrear contra Sardes. Isso dá uma vantagem militar, porque uma vez que ela conseguia identificar quem vinha contra ela, dava-lhe tempo para preparar. Uma vez que tinha somente uma entrada para que eles pudessem ter acesso a Sardes, ali dava também uma vantagem para que eles pudessem se armar e armar uma estratégia ali para que o inimigo não chegasse perto da cidade. Mesmo sendo considerada inviolável, ela acabou mais tarde perdendo batalhas, sendo tomada, sendo destruída e depois sendo reconstruída de novo, tá? Como é que Jesus se apresenta a Sardes, gente? De que maneira Jesus se apresenta a Sardes? Tá? Até eu botei ali, não saiu o S ali, peço desculpa, é Sardes, tá, gente?
Ó, e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem 7 Espíritos de Deus e os 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Bom, pessoal, olha só que maravilha. É maravilhoso a palavra. Nós vimos aqui uma informação importante, na realidade não uma, várias informações importantes que eu quero poder comentar um pouquinho com vocês. Vou ficar um pouquinho aqui, talvez mais extenso, em cima de como Jesus se apresentou a Sardes, porque tem alguns, digamos aqui, algumas palavras aqui que precisam ser bem interpretadas, bem explicadas, para que não se torne uma heresia, tá? Então muitas pessoas acabam não sabendo explicar direito essas primeiras frases desse versículo e torna uma heresia. Em primeiro lugar, 7 Espíritos. Deus tem 7 Espíritos, então? Mas a Bíblia diz que Deus, ele é um só. A Bíblia diz que existe só um Espírito Santo. Agora Deus tem 7 Espíritos. Olha lá, se a gente não sabe fazer a interpretação correta, a gente cria uma heresia. Eu conheci um professor que me dizia assim, ó, quando a gente não lê o contexto, tá, a gente acaba formando um pretexto. Tá? Então, tipo assim, vamos entender direito o que significa esses 7 Espíritos. Tá? Quais são os 7 Espíritos de Deus que falam? Gente, não estamos falando aqui em 7 deuses ou tal. Deus continua sendo um só ali dentro da sua trindade, né? Santíssima Trindade, mistério, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Vamos também entender aqui sobre o que é as 7 estrelas. Mas eu também quero comentar, e nós vamos falar aqui um pouquinho também sobre Jesus, mais uma vez, em todas as cartas, conheça as tuas obras, e essa conheça as tuas obras, você sempre destaque na sua Bíblia. Isso significa, sabe o que? Nada passa batido diante de Deus. Ele sabe quem trabalha, tá? Ele sabe quem faz algo para ele. Então, Jesus conhece aquele que faz algo e aquele que não faz. Jesus sabe aquele que trabalha em prol do reino de Deus e aquele que só enrola, gente. Aquele que pensa que está trabalhando para Deus, ou seja, o ativista religioso. O que é um ativista religioso? Eu não sei se eu já cheguei a explicar, mas eu vou falar agora. Acho que sim. Eu já teve uma das cartas que eu falei. Ativismo religioso é aquela pessoa que assim, ó, ela vai na igreja, ela ajuda até a limpar a igreja, ela faz evangelismo, ela ajuda o padre, o pastor, quem for lá da sua religião lá. Ela é uma pessoa assídua, ela não falta às reuniões. Você olha aquela pessoa ali, é uma pessoa de Cristo, é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que segue fielmente ali a doutrina de Cristo. Tudo bem, né? Quando ela está dentro da igreja. Quando ela sai da igreja, ela não dá testemunho de um cristão. Ela tem muitas falhas, muitos erros e ela não quer corrigir. Ou seja, ela só está fazendo um ativismo religioso, ela é uma ativista. Hoje nós estamos vivendo uma época de muitos extremos, né? Em todos os lados, sendo da religião, sendo em política. Então, hoje nós temos muito ativismo. São pessoas que se dizem cristãos, fazem a obra até de uma maneira bem legal, mas não dão testemunho. Então você só está fazendo um ativismo, você só está indo na igreja porque você gosta, porque você se sente bem naquela igreja, mas você não está fazendo a obra de Deus da maneira que Ele quer que você faça, que é tendo obras boas, frutos bons. O Senhor Jesus disse: conhecereis os meus pelos frutos. Ou seja, você só sabe que uma árvore, ela é uma árvore com fruto que dá para comer porque você conhece, se é uma maçã, se é laranja, se é pera, tá? Se é um pé de manga, se é um pé de morango, você sabe que é fruto porque você conhece. E assim Jesus conhece aqueles que dão bons frutos. Aquele que tem o 7 Espírito de Deus. Vamos ver agora o que significa. 7 representa a totalidade e a perfeição divina. Diante do trono de Deus ardem 7 flechas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Olha só, tá? Os 7 olhos do Cordeiro são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. 5:6, tá? Deus sabe tudo e vê tudo. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Nada em Sardes seria escondido diante de Deus. Meu Deus, gente. Meu Deus. Olha só que tremendo. Vamos fazer a leitura de 2 Crônicas. Vamos para a Bíblia, vamos lá entender lá o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 16. Tá? E nós vamos fazer leitura ali, ó, do verso de número 9. Vamos ver o que está escrito lá na palavra do Senhor. Eu gosto de acompanhar na Bíblia, ó. Porque quando o Senhor
Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Os seus olhos correrão por toda a terra. Isso significa, tá, que os olhos do Senhor, gente, nada passa batido diante dos olhos de Deus. Nós não podemos nos esconder de Deus. Nós não podemos nos esconder daquilo que o Senhor Deus tem para nós. Por isso que é importante que nós possamos fazer o que é certo, o que é justo, porque Ele é poderoso. Olha o que diz em Apocalipse no capítulo 4, verso: e o trono saíram relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse ali no capítulo 4, versículo 5, significa, você vai entender, daqui a pouco eu vou explicar sobre os 7 Espíritos de Deus, o que significa cada um desses 7 Espíritos. Não confunda com 7 deuses como alguma doutrina aí que tem ensinado isso. Não é isso. Você vai entender daqui a pouquinho. Eu vou explicar para você daqui a pouquinho o que significa. Vamos ver o que está no Apocalipse capítulo 5, verso de número 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões em cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Olha aí, gente, os 7 Espíritos de Deus. Eu acho que você está curioso para saber o que significa esses 7 Espíritos de Deus, né? Eu vou explicar para você hoje. Você nunca mais vai esquecer, tá? E ainda vai estudar mais ainda e vai buscar mais conhecimento. Daqui a pouquinho eu vou explicar direitinho para você, tá? Sobre esses 7 Espíritos de Deus, tá? Eu quero te explicar direitinho o que é que esses 7 Espíritos de Deus ele está representando para nós, tá? O que isso significa, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar agora, já que nós já temos no embalo, eu vou explicar. Esses 7 Espíritos, essa expressão é uma forma das Escrituras falar sobre a respeito do Espírito Santo de Deus. E está falando sobre o Espírito Santo de Deus e as virtudes desse Espírito Santo, gente. É isso que está falando aqui, sobre as virtudes do Espírito Santo. É Ele que é a autoridade, é o Espírito Santo que é a autoridade sobre as igrejas, sobre os pastores, as 7 igrejas, os 7 anjos. É o Espírito Santo que passeia no meio delas, que sonda elas. Cada uma dessas igrejas tinham que ter as virtudes do Espírito Santo. Quais seriam essas 7? Os 7 Espíritos de Deus que está relatado aqui seriam a autoridade, a sabedoria, o entendimento, o conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Os 7 Espíritos de Deus que andam por toda a terra. Eu vou repetir para você. Autoridade, porque Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Ele é aquele que tem a autoridade. É Ele que tem o poder sobre os céus e a terra. E a Jesus foi dado este poder. A autoridade está sobre Ele, gente. A sabedoria. Deus é a sabedoria. Ninguém consegue compreender a sabedoria de Deus. Também o entendimento está um dos 7 Espíritos. O conselho, a fortaleza. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é a segurança. Fortaleza, quando está falando em fortaleza, está falando em refúgio, está falando em segurança, em lugar seguro, em lugar onde nós possamos nos abrigar. Isso que está sendo falado. O conhecimento. Deus tem o conhecimento de todas as coisas. Ele tem o conhecimento de tudo, de todos os pensamentos que nós temos, de tudo aquilo que nós fizemos. Nada está oculto diante de Deus. E o temor. Esse é o que é mais aceitável dentro da teologia como sendo os 7 Espíritos de Deus. É isso que está representando esta palavra. Ah, que palavra linda, tá? As 7 estrelas. E agora, gente, o que significa isso? As 7 estrelas, gente, vamos ver? Jesus não somente vê, Ele também controla. Ele segura os mensageiros das igrejas na sua mão direita.
Apocalipse ali, capítulo 1, versículo 16. Vamos fazer leitura do que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, até o versículo de número 20, que diz assim: E ele tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E também as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as de depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos do céu. Olha só, presta atenção na explicação. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e as 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Está aqui, gente. Essa é a resposta. Está ali em Apocalipse 1, capítulo 20, a própria Bíblia respondendo: o mistério das estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. O que é? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. As 7 estrelas, então, não tem muita explicação, a própria Bíblia explicou, são as 7 igrejas, gente. Por que estrela? Estrela é um ser brilhoso, que brilha. Sabia que a estrela fica centenas e centenas e centenas e centenas de quilômetros de distância? Ela fica centenas e centenas de quilômetros de distância, e você consegue ver somente o seu brilho. Alguns cientistas dizem que as estrelas são feitas de gases, por isso que muitas delas, quando caem, parece uma estrela cadente caindo, brilhando, tá? O próprio Senhor Jesus disse que, quando fazendo uma alusão a Satanás, que era Lúcifer, uma estrela de luz, que ele dizia: eu vi Lúcifer cair do céu. Então significa o que? As 7 estrelas são as 7 igrejas. A Bíblia diz que a igreja, que nós devemos ser a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. A igreja tem que permanecer brilhante. Por quê? Porque Cristo, aquele que é a alva, aquele que é a luz, está dentro dela. Enquanto Jesus estiver dentro dela, enquanto Jesus estiver dentro da igreja, sendo o cabeça, sendo o Pai, sendo o Senhor, a igreja vai ser brilhosa. Ela vai estar sendo uma das 7 igrejas. As 7 igrejas representadas aqui no Apocalipse, ela está falando que Jesus, além de controlar todas as coisas, ele é aquele que segura as 7 igrejas na sua mão. Ele é que segura essas 7 igrejas. Ele está querendo dizer aqui: sou eu que sustento as igrejas. Vamos adiante. A condição agora de Sardes, pessoal. Como é que se encontrava Sardes naquela ocasião? Vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem 7 espíritos. Aí nós já lemos, né? Mas vamos ler de novo. 7 espíritos de Deus e as 7 igrejas, estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes, que tem nome de que vives e está morto. Ser vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Olha só, tem bastante coisa importante para a gente saber aqui. Nós já vimos a primeira parte lá sobre as 7 estrelas, sobre os 7 espíritos de Deus, né? Você aprendeu, a própria Bíblia dá a resposta sobre quem são as 7 estrelas, Apocalipse 1, capítulo 20, né? Ali o próprio Senhor Jesus diz para João quem é que são. Mas agora nós vamos ver um tema bem importante aqui, gente, que vai ser muito bacana. Tem nome de que vives e estás morto. Olha só. O que isso significa? O que isso significa? Tens nome de que vives e estás morto. Vamos ver? Olha só. Esta frase ilustra perfeitamente a diferença importante entre a reputação e caráter. A reputação é a fama da pessoa, o que os outros acham que ela é. O caráter é a essência real da pessoa, o que realmente é. As outras pessoas podem ver somente por fora, mas Jesus vê o homem interior e sonda os corações. Ele não pode ser enganado por ninguém. A igreja de Sardes teve a reputação de ser ativa e viva, mas Jesus sabia que estava quase morta. Ele não fala de perseguição romana, nem de conflitos com os falsos judeus, nem cita nenhum caso de falsos mestres seduzindo o povo ao pecado.
ele fala de uma igreja aparentemente em paz e tomada por indiferença e apatia. Boa fama não ocultou a verdadeira natureza dessa congregação aos olhos do Senhor. Gente, se você não entendeu até agora, eu acho que você vai ter que rever. Leia 1, 2, 3, 4 vezes. Olha só o que está falando. Uma condição da igreja tem os nomes de que vive e está morto. Significa o quê? Viver de aparência. Sardes vivia de aparência. Para as pessoas do mundo, eles diziam: ali são cristãos, ali são uma igreja viva. É aquela verdadeira igreja, tá? Principalmente no meio evangélico, sabe? Que é a igreja do reteté, que pula, fala, grita, salta, mas muitas vezes é uma casca, é só por fora, é só por fora, por dentro não temem a Deus, por dentro há pecado, por dentro muitas vezes há impureza. Isso significa o que? Nem sempre o barulho representa que Deus está ali. Nem sempre barulho representa que Deus está agindo. Ou seja, a aparência nem sempre representa que a pessoa tem caráter. Ou ela pode ter uma reputação de que é crente, mas o caráter não mente. A reputação você pode fingir para as pessoas e até mesmo tentar enganar as pessoas que têm uma boa reputação como crente, uma boa reputação como cristão. Tá? Você pode até tentar, mas no oculto, quando você faz as coisas erradas, o Senhor, Ele sabe, Ele conhece o teu caráter, Ele sabe quem você é. E isso acontece em Sardes. Olha só, em Sardes não há história de perseguição e martírio. Também Jesus nem fez muita alusão aos deuses ali. O que tinha ali era aquela deusa que eu falei, Cibele e tal, que eles cultuavam. Olha só, o problema estava realmente na igreja que aparentemente vivia em paz. Aparentemente tinha uma falsa paz em Sardes. E isso não passou batido aos olhos de Jesus. Por isso que ele faz ali referência que ele é aquele que tem os 7 espíritos, ou seja, ele conhece, ele sabe todas as coisas. Por isso que ele fez referência que as 7 estrelas estão na sua mão. Ele conhece as igrejas. Jesus estava querendo dizer ali: não, vocês se dizem uma igreja ativa, uma igreja que faz a obra. Porém não, vocês não são ativos, vocês estão vivendo como mortos. Vocês estão vivendo como mortos. Se você ler a história de um grande pregador chamado John Wesley, você vai ver que ele saiu da Inglaterra para pregar nos Estados Unidos. E você vai ver que ele lá estudou teologia numa das faculdades mais importantes que existiam na sua época. Pegou um navio, embarcou, veio para os Estados Unidos e começou a pregar. Quando ele começou a pregar, as pessoas não estavam dando atenção à sua mensagem. Ele não estava dando, ele ficou extremamente decepcionado. Ele ficou extremamente decepcionado com aquilo ali. Então o que ele fez? John Wesley pega o navio e volta. No navio ali ele tem um encontro com pessoas que são avivadas, realmente têm o Espírito de Deus. E ali ele aprende que ele estava pregando, um morto estava pregando para mortos. Não há como mortos pregar para pessoas vivas. Não há como mortos pregar. Não vai haver motivos. As pessoas não vão dar crédito. Para que você possa pregar, você tem que estar vivificado, você tem que estar avivado por dentro, não por fora. Não adianta você demonstrar para pessoas que você é um avivado, que você é uma pessoa que vive um avivamento superficial. Jesus, ele fez essa referência àqueles judeus, aqueles fariseus que por fora eles representavam ser pessoas religiosas, pessoas que serviam a Deus. Ele está relatado em Mateus capítulo 23, versículo 25 a 28. Vamos fazer leitura. Eu quero que você acompanhe. Olha só o bom exemplo que Jesus deu em Mateus, ali no capítulo de número 25, versículo 23. Vamos ver o que Jesus quer dizer. Mateus capítulo 23, na realidade, o versículo 25 em diante. Vamos ver o que Jesus deu um exemplo. O próprio Senhor Jesus deixou na Bíblia um exemplo, ó. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Jesus está querendo dizer, você tem que fazer essas coisas. É certo o que você está fazendo, mas não adianta você fazer uma parte certa e o resto fazer errado. Não adianta você ser 50% cristão e os outros 50% você vive de libertinagem fazendo coisas que desagradam a Deus. Não adianta eu fazer hoje eu faço uma obra para Deus e amanhã eu simplesmente ajo como se eu nunca conhecesse Jesus.
Jesus fez esse alerta para os escribas e chamou ele de hipócritas. E continuou: condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Olha só: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois o que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, hipócritas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Olha só que forte. Está aqui o relato da igreja de Sardes. Por fora parecia uma igreja forte, uma igreja unida, uma igreja avivada. Talvez nós trazêssemos para o dia atual de hoje uma igreja de bastante barulho, de bastante música gospel, de bastante movimento. Mas será que tudo isso realmente é para Deus? Será que tudo isso realmente está dentro daquilo que agrada ao Senhor? Eu não estou aqui fazendo críticas a nenhuma denominação, não me entenda mal, estou pregando Bíblia, é a palavra que está dizendo. Há uma diferença entre reputação e caráter. Tem igrejas que têm boa reputação, mas muitas vezes as suas atitudes elas acabam desmascarando a sua reputação. Tem pessoas que têm reputação como crente, mas não tem caráter. Tá? O caráter é o que Deus se interessa. Ele quer saber do teu caráter, por caráter não mente. Quando você verdadeiramente é cristão, você tem um caráter de cristão. Você tem um caráter de uma pessoa que é bondosa, que é longânima, que é paciente, que é uma boa esposa, ou um bom marido, ou um bom filho. Você é um jovem que cultua a Deus e que espera o tempo certo para as coisas, não vive na libertinagem, pecando, vivendo na promiscuidade. Você não vive as concupiscências desse mundo. Você espera em Deus. Você é uma pessoa crente. E quando eu digo crente, eu não estou falando de evangélicos, protestantes, eu estou falando de todos os cristãos. Crente é aquele que crê em Deus, aquele que assume um compromisso com Deus. É isso. A igreja de Sardes, ela dizia ter um compromisso com Deus, mas não passou batido. Isso é o que tem acontecido, e a igreja de Sardes pode ser muito bem exemplificada na igreja atual no mundo. Muitas parecem que vivem de somente aparência. Muitos cristãos vivem de só aparência, de ir na igreja no domingo ou um dia da semana. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você verdadeiramente tenha um caráter cristão e abandone toda aquela prática do pecado que tanto seduz o crente para que ele abandone o evangelho. Ser vigilante. Olha só, vigiar é digamos que um dos conselhos mais importantes que Jesus dá. Aquele que vigia está alerta. Imagine colocar um guarda e uma torre de vigia e ele não observar quando o inimigo vem. Com certeza a cidade vai ser atacada. Sardes, ela era uma cidade que tinha como referência uma cidade que vencia guerras pelo seu poderio militar, porque era uma cidade, uma acrópole onde tinha uma só entrada, havia vigias ali, ou seja, vigiavam quando o inimigo vinha. Jesus então faz essa referência, ser vigilante, dizendo para Sardes: vocês vivem aí e vocês vigiam quando o inimigo vem, então a mesma coisa vocês façam, vocês cristãos que são da minha igreja. Olha só, por falta de cuidado, tá? Por falta de cuidado, Sardes caiu aos seus inimigos em guerra. Espiritualmente, discípulos e igrejas caem por falta de vigilância. Muitas passagens do Novo Testamento frisam a importância da vigilância, pois o pecado nos ameaça. Mateus 26, versículo 41 e 1 Pedro 5:8. Eu quero fazer essa leitura com você, principalmente em 1 Pedro, no capítulo de número 5, versículo 8. Vamos ver qual a referência que a Bíblia nos dá. Capítulo 5, versículo de número 8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Escute só, aquele que vigia, ele consegue identificar os ataques do inimigo antes que o inimigo o ataque. Ele sabe que se ele vigiar, ele vai alcançar uma resposta muito mais rápido, não vai permitir com que o inimigo venha e ele sofra consequências. A igreja que é vigilante, ela não deixa heresias entrar dentro da igreja, ela não permite
cultos que são duvidosos, que muitas vezes não levam à inocência, não levam a ter um verdadeiro sentimento de buscar a Cristo. Eles não vão permitir que esses tais cultos de origem duvidosa, que muitas vezes idolatram muito mais o homem do que a Cristo, aconteçam dentro da igreja. Isto é o sinônimo de vigilância, isso é, digamos, o alerta de ser vigilante, de viver uma vida, de identificar, viver como um soldado, ter a armadura de Deus. O soldado era aquele que identificava quando os inimigos vinham, e antes que o inimigo viesse, eles conseguiam identificar e então ali se preparar para que o inimigo não viesse a ter vantagem sobre eles. Vamos ler também 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, vamos ver agora o que diz lá no versículo de número 6, mais uma palavra tremenda: não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Mais uma vez, não dormir, não ficar dormindo quando o inimigo vier. Dormir está falando em sono espiritual, está falando em, muitas vezes, quando Jesus está falando estar morto, muitos estão mortos espiritualmente, vivendo na igreja, indo na igreja, mas precisam acordar. Jesus está despertando você e vai despertar muita gente nessa última hora. Vamos seguir ainda adiante na condição: consolida o resto que estava para morrer. O que significa isso? Uma última tentativa de resgate. Tá? A igreja em Sardes estava quase morta, mas ainda houve uma esperança para salvar, ou talvez até reavivar a congregação. Vamos ver o que está escrito em Judas, tá? No versículo 22, 23. Judas, para quem não sabe, só tem um capítulo, tá? Então, versículo 22 e 23 ali de Judas, o que está escrito? Olha só que coisa linda: e salvai alguns com temor, tá? Primeiro versículo 22: e apiedai-vos de alguns usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. É isso. Jesus está querendo dizer que na última hora ainda dá tempo de pessoas terem a esperança de salvação. Jesus não vai nunca fazer algo sem antes avisar. Ele está avisando a igreja de Sardes: ei, alguns de vocês vão morrer. Alguns de vocês já estão até mortos, mas eu estou dando uma última esperança. Talvez Jesus dizendo: ainda tem uma esperança para aqueles que estão mortos, porque Jesus é especialista em ressuscitar. Talvez na congregação, ou até mesmo onde você vive, você identifica pessoas que estão mortas espiritualmente, ou até mesmo você que se deparou com esse vídeo deve estar pensando: nossa, eu estou morto espiritualmente, porque eu não tenho mais vontade de ir à igreja, eu não tenho mais vontade de fazer orações, eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia, eu até nem sei por que eu estou vendo esse vídeo. Mas se você está vendo esse vídeo, aprenda algo. Deus, assim como disse a Sardes, está dizendo a você: Ele está dizendo, ainda há esperança para salvar, para reavivar aquela congregação de Sardes, porque Ele quer trazer avivamento para o seu ministério, para onde você congrega, para a sua vida, para a sua casa. Coisa boa você viver um avivamento com o Senhor Jesus. Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Olha só. Para ter a reputação, escute só, de ser uma igreja viva, parece que ainda havia alguma atividade em Sardes. O problema não foi a ausência total de obras, mas a falta de integridade nelas. É possível defender a doutrina de Deus sem amar ao Senhor? É possível? É possível obedecer os mandamentos de Deus sem interesse de coração? Segundo Crônicas 25, nós vamos fazer leitura. É possível fazer coisas certas com motivos errados? Os homens podem ver as obras, Deus vê os corações também. Aí é que está, é integridade. Deus quer corações íntegros, que está escrito em 2 Crônicas. Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo de número 25, versículo de número 2. O que está ali que vai nos ajudar, pegar como base, como uma referência. Olha só: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Gente, nós temos que ter um coração aberto e se entregar totalmente a Deus. Não adianta eu querer fazer coisa certa pelo motivo errado. Não adianta eu fazer obras por um motivo errado. E qual seria esse? Muitas vezes eu fazer obras para benefício meu, para crescimento pessoal meu. Para quê? Para que as pessoas vejam em mim que eu estou trabalhando. Não.
O motivo certo é você fazer para que Deus veja, para que Deus conheça o teu coração, para que Deus sonde o teu coração, como eu escrevi ali. O homem pode ver as suas obras, mas Deus vê teu coração. Você pode ter um monte de obras, mas se dentro do seu coração ainda há qualquer vestígio que te leva para longe de Deus, você precisa mudar imediatamente. E quem tem que fazer essa sondagem, quem tem que fazer esse exame é você. A igreja em Sardes foi aconselhada a lembrar-se de tudo o que tinha ouvido e a manter-se fiel ao evangelho anunciado. Os que desviaram do verdadeiro evangelho, evidentemente não vigiaram, e nesse estado de dormência estiveram propensos aos enganos do diabo. Assim como, quando por falta de cuidado os habitantes da cidade de Sardes caíram nas mãos dos inimigos através da guerra. Os não vigilantes cristãos no período histórico de Sardes deveriam se arrepender, pois pensaram estar vivos, no entanto foram considerados mortos pelo Senhor, que tudo conhece. Pessoal, pior que você não estar em uma igreja é você achar que vai para o céu estando numa igreja. Ou seja, é você estar numa igreja pensando que vai para o céu. O que isso significa? Muitas pessoas hoje estão nessa condição. E muitas igrejas também estão nessa condição. A igreja de Sardes foi bem avisada. Muitos de vocês pensam que estão trilhando o caminho do evangelho, estão trilhando o caminho da salvação, mas não estão. Por quê? Porque Jesus conhece o seu interior e sabe que dentro do seu interior não há sinceridade. Dentro do seu interior não há verdade. Vocês me confessam com sua boca, porém eu não faço parte do coração, eu não estou dentro de vocês. O Espírito Santo não está dentro deles. Eu sempre costumo contar, vou contar uma breve historinha bem pequena aqui, tá? Bem pequenininha mesmo. Sempre nas minhas ministrações eu sempre falei e vai ser bem interessante. É aquela história, eu li uma vez em um livro, tá? Onde um homem tinha uma casa para vender, tá? E aí o que acontece? E chegou e tinha ali alguém que queria muito comprar a casa daquele homem e tal. E ele acabou vendendo a casa, tá? De tanto aquela pessoa insistir e tal. Ele vendeu por um preço por um preço que aquele que ele não achava que na época fosse bom para ele, mas ele acabou vendendo, porém com uma condição. Ele disse para aquele que comprou a casa: eu compro a casa de você, mas eu vou deixar esse prego aqui nessa parede, ele vai ser meu, tá? Eu quero que esse prego seja meu. Vou isolar aqui esse 1 metro quadrado dessa casa, vai ser meu. Aquele homem que comprou pensou: eu vou aceitar essa condição, porque o que ele vai fazer com esse metro? Ele não tem o que fazer. Ele deve estar brincando e tal. Mas o que aconteceu? Passaram-se o tempo, ele vendeu a casa, passou o tempo, resolveu voltar para a cidade e pensou: eu vou lá tentar comprar minha antiga casa de novo. Chegou lá para conversar com o homem, a casa estava totalmente modificada, já era uma casa bem mais bonita, foi feita uma série de reformas. E aí aquele homem pegou e falou: eu vim aqui para comprar a minha casa de novo. E aí o homem que tinha consertado a casa, arrumado, feito reformas, obviamente não queria vender. E ele disse: não, eu não quero vender essa casa. E ele disse: tudo bem, você não quer vender? Então, ok. Só que eu quero fazer agora jus ao nosso contrato e o cumprimento dele, porque eu, quando vendi para você, nós combinamos que um pedaço da casa, aquele prego naquela casa, seria meu. E o homem riu e pensou: mas você vai querer? Sim, eu quero. Tudo bem. Então, em forma de brincadeira, o dono da casa disse: então tá, o prego é seu, faça o que você quiser. E aquele homem fez. Ele foi lá, pegou um animal morto, que já estava há alguns dias, e pendurou ali naquela casa, naquele prego. O prego era dele. E aí o que aconteceu? Passaram-se os dias e o fedor foi muito forte, muito forte, muito forte, muito forte, até que chegou um momento que impregnou a casa toda. E o que aconteceu? O dono daquela casa que estava morando ali se obrigou a vender para aquele homem. O que essa história tem a dizer, a nos ensinar? Nós não podemos deixar espaço para que Satanás deixe as coisas podres deles dentro de nós, dentro das igrejas, sabe? Sempre vai ter aquele preguinho que Satanás vai colocar, ou seja, são assuntos mal resolvidos. A Sardes, ele tinha um assunto mal resolvido com Deus. Eles achavam que estavam indo e fazendo a coisa certa, mas não estavam. Ainda tinha um preguinho de Satanás dentro da igreja. Ainda tinha uma coisinha que era de Satanás e eles não botavam para fora. E isso fazia deles acharem que eles eram uma igreja avivada. Talvez falavam em outras línguas. Era uma igreja agitada, uma igreja que se dizia ativa. Mas os seus membros, as pessoas que viviam nessa prática,
por dentro elas ainda precisavam ter uma transformação, viver uma transformação. Esse foi o alerta que Jesus fez a Sardes. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende. Olha só, gente. Nós vimos 3 informações. Na realidade, nós estamos vendo mais de 3. Lembra-te, olha só. O que tem recebido e ouvido, guarda e arrepende. Lembrar, receber, ouvir, guardar e arrepender. 5 verbos. Lembrar, receber, ouvir, guardar e arrepender. Isso. Jesus estava agora chamando eles ao arrependimento, a lembrar-se do que o Senhor Jesus estava falando, do que eles tinham recebido. O que eles receberam? Eles receberam a verdade. O que eles tinham ouvido? Eles ouviram a verdade, os mandamentos. Então o que ele diz? Se vocês lembram do que foi pregado, se vocês receberam a palavra da verdade, se vocês ouviram a verdade, a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo de 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então vocês têm fé, tá? Então vocês são capazes, vocês ouviram a verdade. Se vocês receberam e se vocês ouviram, então guarda e arrepende. Isso é o básico, guardar. Guardar a palavra de Deus é reservar um espaço especial para ela no teu coração. Isso é guardar a palavra. Muita gente não entende. Uma vez um amigo meu disse: eu não sei o que é guardar a palavra. Guardar a palavra é o que você está fazendo, você está estudando. Você vai pegar todos os ensinamentos que você viu aqui durante o curso e você vai guardar no coração. Esses ensinamentos vão ajudar você a ser uma pessoa melhor, um crente melhor, um cristão melhor. Espiritualmente falando, você vai crescer. Por quê? Porque você vai aprender o que aconteceu na igreja de Sardes e você vai se lembrar: eu preciso voltar e me arrepender dos meus pecados. Assim como o alerta que Jesus fez lá em Éfeso: vocês esqueceram do primeiro amor, mas Jesus deu uma oportunidade para que eles voltassem ao primeiro amor, se arrependessem, lembrassem também do que Jesus havia ensinado. Olha só, como a cidade de Sardes olhava para o seu passado glorioso, a igreja precisava lembrar das grandes bênçãos recebidas e voltar a valorizar a sua comunhão especial com Deus. Se esquecermos da palavra de Deus e da sua salvação, da salvação do pecado, facilmente cairemos no pecado. Veja 2 Pedro 1, 8 a 9, e nós vamos ver 2 Pedro, gente, 1, no capítulo 8 a 9, 2 Pedro. Se você tiver na Bíblia, abre e vamos fazer o acompanhamento, capítulo 1. E o que diz no versículo 8 a 9? Porque se em vós houver porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento que nosso Senhor Jesus. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada havendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Um versículo antes ainda ele fala sobre a ciência, a temperança, a paciência, e a paciência e a piedade. Ele fala do amor fraternal, ele fala do amor fraternal e a caridade. Ele está querendo dizer exatamente isso, gente: guardar, voltar a lembrar dessas práticas, das bênçãos do Senhor, obedecer a Deus. É um chamado para o arrependimento. O povo de Sardes estava desobediente. Eles teriam que se arrepender, voltar às boas obras, voltar a obedecer a Deus, a sua doutrina, voltar a lembrar, voltar ao primeiro amor, voltar às coisas de Deus. Porquanto se não vigiares, virei como um ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A figura de um ladrão encontrando pessoas desesperadas é comum nas Escrituras. Jesus empregou essa ideia várias vezes no seu trabalho entre os judeus. Veja Mateus 24, 43, Lucas 12, 39. O que está escrito em Mateus 24, 43, gente? Vamos fazer leitura, vamos entender o que Jesus está falando sobre essa figura do ladrão que ele usou em várias vezes ali no Novo Testamento para nos dar um alerta, para nos ensinar. Em Mateus 24, 43 está escrito o seguinte, para você entender, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Ou seja, se as pessoas soubessem que um ladrão viria para assaltá-las, elas iriam se cuidar, elas iriam ir por um outro caminho, elas não iriam
de maneira nenhuma passar por um lugar onde elas sabiam que iria acontecer algo, gente. Isso é falar a linguagem figurativa do ladrão aqui. Ela está representando, gente, que não há uma data específica para Jesus voltar. Ela está falando sobre a volta de Jesus. Ela está falando sobre o dia do retorno glorioso de Jesus. Ela está simbolizando aqui o seu retorno. Ele está simbolizando aqui do ladrão. Ele pode atacar a qualquer momento, assaltar. Se as pessoas vigiarem, eles não vão ir para aquele lugar, vão estar preparadas quando o ladrão vier para assaltar. Isso é o que significa. Porque não vigiares, virei como ladrão. Está querendo dizer, sabe o que? Para a igreja atual de hoje, no século 21, vocês estão vigiando? Vocês estão esperando o noivo? Ou vocês vão ser como aquelas virgens nécias que não tinham azeite na sua botija e foram buscar azeite na última hora? Segundo a tradição judaica, o que representava aquela palavra? Segundo a tradição, aquelas virgens, elas seguravam lamparinas e acendiam. E à noite, lá pela meia-noite, vinha o noivo. Elas iluminavam o caminho para que o noivo achasse a tenda daquela noiva. O que aconteceu naquela ocasião, Jesus estava querendo dizer, era algo inadmissível naquela época, gente. Que as virgens esquecessem de levar azeite. Isso era algo inadmissível. Jesus estava falando da tradição judaica, ele estava falando para o seu povo, ele estava falando de uma tradição que ele conhecia muito bem. Quando as virgens não tinham azeite, tiveram que ir buscar. Quando o noivo veio, ele não encontrou. Elas então ficaram de fora da festa. É isso que Jesus está querendo dizer. Não me conhecereis de modo algum em que virei, vocês não vão saber a hora que eu virei. Ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar. Nenhuma igreja sabe. Por isso que elas têm que estar com as lamparinas acesas. Elas têm que estar preparadas, vigilantes. Sardes se gloriava de ser uma cidade fortificada, mas ela foi derrotada. Ela perdeu. Ela era conhecida como Sardes a inviolável, mas ela foi derrotada por inimigo. Por quê? Porque ela não vigiou. Então, mais um conselho. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu falei lá no início que eu ia falar para vocês o que significava este andar de branco. Bom, gente, em primeiro lugar, o branco ele representa na Bíblia pureza. Ou seja, por isso que nós temos as vestes brancas limpas, como a neve, sem nada, sem nenhuma mancha, ou seja, sem nenhum pecado. É isso que o Senhor quer. Vamos lá adiante. Poucas pessoas não se contaminaram as suas vestiduras. Olha só, no meio de uma igreja quase morta, Jesus encontrou algumas pessoas fiéis. Sempre, escute só, sempre, não importa a igreja, sempre tem aquele que é fiel, gente. Sempre tem aquele que ora pelos outros, que ora pelo líder, que ora pela juventude, que ora pela a diretoria da igreja, que ora para que a igreja vai bem. Não importa qual seja a denominação ou religião, vai ter aquele que faz o certo, aquele que vai estar colocando diante de Deus aonde ele congrega. É aquele que não fala mal da sua igreja, não fala mal do seu líder, ao contrário, ele ora, ele leva a Deus para que Deus possa então fazer algo importante para a vida daquele líder, mudar alguma coisa que tem que mudar, ou falar com o líder, ou falar com o pastor daquela igreja. Os fiéis, os verdadeiramente fiéis, eles sempre avaliam dessa forma, eles sempre agem dessa forma, porque eles consultam a Jesus. Este fato nos lembra de que o julgamento final será individual. Cada um receberá segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Tá? Embora as cartas fossem destinadas a 7 igrejas, as mensagens precisam ser aplicadas na vida de cada discípulo. Bom, gente, o que eu estou falando até aqui na nossa quinta aula, eu já devo ter sido repetitivo várias vezes. Não adianta nós fazermos o curso e não aplicarmos na nossa vida. Não adianta nós lermos a Bíblia e não aplicarmos ela na nossa vida. Nós estamos falando aqui agora em uma aplicação pessoal. Apesar de for mais de 2000 anos as cartas enviadas por João a cada uma das igrejas, a mensagem ainda continua viva. Ela continua viva e ela está querendo dizer para nós
de uma maneira toda especial, que nós devemos então manter as nossas vestes brancas como um verdadeiro cristianismo, entendeu? A salvação não é coletiva, é individual. Ao mesmo tempo, não devemos interpretar este versículo para justificar tolerância de pecado aberto numa igreja. Pessoas que sabem do pecado e não agem para corrigi-lo não podem alegar ter vestiduras brancas, pois desobedecem à palavra de Deus. Gálatas 6, 1 e 12. Vamos ver o que está escrito em Gálatas, gente. Eu quero ver o que está escrito em Gálatas. Nós vamos lá ver o que está escrito em Gálatas, no capítulo 6 e no versículos ali de 1 e 2. Gálatas 6, 1 e 2, assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, e encaminhai a tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumpris a lei de Cristo. Gente, o que significa isso? Levar as cargas uns dos outros é ajudar na obra, é ajudar aquele que está fraco, é ajudar aquele que tem dificuldade, é ajudar aquele que muitas vezes está caído, é ajudar aquele que muitas vezes ele não tem a mesma força que você, entendeu? Isso é a forma que Jesus está querendo dizer. Isso que não contamina as suas vestiduras, gente. Que não contamina as suas vestes estão limpas, estão alvas, estão brancas. Olha só o que diz a Bíblia agora, em Tiago capítulo 5, e o versículo 19 e o versículo 20. Vamos lá, Tiago capítulo 5, versículo 19 e o versículo 20 diz assim: irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Gente, está falando de novo, ajudar o teu próximo a se manter limpo, o teu próximo a andar no caminho da verdade, o teu próximo a fazer a diferença. Agora, gente, agora. Nós não devemos ser participantes nem cúmplices de obras das trevas. Vamos ver o que está escrito em Éfeso, capítulo 5, e o versículo de número, vamos lá, Éfeso, capítulo 5, versículos de número 7 a 11, eu faço questão de ler. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eram trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com obras, infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Ou seja, não seja co-participante com quem peca, não seja conivente com o pecado, líder. Não passe a mão por cima de quem está pecando dizendo não, tudo bem, está tudo certo. Isto não é amor. Um pai amoroso corrige o seu filho, uma mãe amorosa corrige o seu filho, um pastor amoroso corrige o seu membro, o seu discípulo, chama ele e fala da importância de se ter uma vida pura. Não adianta você dizer para alguém que está adulterando, não, vá adulterando até você mudar, não, imediatamente pare de adulterar. Imediatamente, porque isso levará você à morte. Alguém que está em um pecado que está pecando de uma forma nas mais variadas imoralidades sexuais, pare, gente, pare. Precisamos rever, precisamos mudar, não podemos ser coniventes com isso. E isso contamina nossas vestes e nos deixará fora do céu. Vamos lá. Andarão de branco junto comigo. Já andavam de vestidura branca sem as manchas do pecado. Esperavam andar com Jesus de roupas brancas, representando a vitória final sobre o pecado. Linho finíssimo, resplandecente e puro são os atos de justiça dos santos. Olha lá, Apocalipse capítulo 19, versículo 8. E Deus, quem os aperfeiçoa e nos equipa para toda boa obra. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por que Jesus usou isso? Tá? As vestes brancas, elas representam pureza, inocência, santidade. Naquele tempo era comum, gente, tá? Na cultura lá, e João sabia disso e Jesus também, tá? Era comum lá em Sardes
Como é que funcionava naquela cultura? Que quando a pessoa fosse acusada de um crime ou participasse de um julgamento, ou seja, a pessoa lá foi levada a julgamento lá diante lá do sacerdote, diante lá do juiz lá e tal. Ela foi acusada lá de uma série de crimes. Porém, o que acontece? Se nada fosse provado contra aquela pessoa, entendeu? Ou seja, ou as declarações que foram feitas contra ela não tivessem fundamento e ela fosse absolvida, o que acontecia? Para que toda a cidade de Sardes, tá? E não só ali, mas para que toda a cidade soubesse que aquela pessoa não tinha cometido um erro, eles vestiam aquela pessoa toda de branco e ela caminhava então para todas as ruas da cidade, para que todas as pessoas que imaginavam que ela tinha cometido um crime soubessem. Se ela está andando de vestes brancas, é porque nada foi encontrado contra ela, é porque ela foi absolvida, é porque ela teve o direito de se tornar inocente e simbolizava a inocência e a justificação. Jesus, sabendo dessa tradição, disse para Sardes: vocês andarão de branco comigo. O que ele está querendo dizer? Todos aqueles, Satanás e todo o seu império saberá que eu justifiquei vocês do pecado. Todo o império de Satanás saberá que eu tornei vocês limpos. Todo o império de Satanás saberá que vocês são inocentes e por isso que vocês estão andando de vestes brancas. Isso era uma tradição em Sardes. Isso era uma tradição da época. Todo aquele que passasse pelo julgamento e fosse absolvido, ele andava de vestes brancas como sinal de que ele foi absolvido, de que ele não teve nenhuma culpa e que ele foi justificado. No meio de uma igreja quase morta, Jesus encontrou algumas pessoas fiéis. Este fato nos lembra que o julgamento final será individual. Que eu já havia até escrito, né? Já havia até comentado, acho que em cima. Cada um receberá segundo o bem ou o mal que deve ter feito por meio do corpo. As pessoas que não se contaminaram serão consideradas dignas, não por mérito próprio, mas por serem salvas pela graça do Senhor. Ou seja, a salvação pela graça nos justificou do pecado. A salvação pela graça nos limpou do pecado e nos colocou limpo, gente. É isso que a Bíblia está querendo dizer, porque vale a pena que nós andamos de vestimentas brancas como sinônimo de pureza, como sinônimo de justificação, e que nenhum pecado mais, nada, nenhuma condenação mais pode nos separar do amor de Cristo. Vamos lá. Conselho a Sardes. O vencedor, vestiduras brancas. Já contei, né? As mesmas promessas foi feito aos puros em Sardes, se aplica geralmente ao vencedor. Terás vestiduras brancas de pureza e vitória. As pessoas de vestiduras brancas participavam da grande festa de louvor ao Cordeiro. Versículo 7. Apocalipse aqui, meu. Apocalipse capítulo 7. Vamos fazer leitura. Versículo de número 9. Apocalipse capítulo 7. Versículo de número 9. O que diz? Depois dessas coisas olhei e eis que vi uma multidão, a qual ninguém podia contar, e todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Ele está falando de novo na vitória triunfal, na vitória, nas suas vestiduras. Ele está falando em vitória final, gente. Isso para vocês terem uma ideia, havia também uma tradição naquela época. Todo o atleta que ele vencia ali alguma disputa, ele era vestido de branco e colocavam em sua cabeça uma coroa. Ele estava fazendo uma alusão a isso. Ele estava falando porque Sardes conhecia muito bem essas culturas da época. Então Jesus, sabendo disso, se aproveitou dessas culturas para então ensinar o povo. O vencedor vai ter vestes brancas. Ele vai chegar na presença do Senhor no dia da grande festa. Esta é verdadeiramente uma repetição do verso 4. Na qual se faz referência aos poucos que não mancharam suas vestes. Antigamente tínhamos um dito que sem dúvida foi tirado deste verso. Era: conserve limpas suas camisas. Significa: não se envolva em coisas questionáveis. Outros serão envolvidos e você será tentado a se envolver também. Ou ainda alguém poderá tentar envolver a você, mas você toma um caminho livre de todo o embaraço que se apresenta. Ora, Deus vai recompensar aquele que segue este conselho. Eles vão ser vestidos de branco, assim como ele está vestido de branco. Pedro, Tiago e João viram-no no monte da transfiguração, e suas vestes eram tão brancas como a branca luz, e assim que estarão vestidos os santos, suas vestes serão brilhantes, excessivamente brilhantes. Bom,
Eu já comentei sobre isso, né? Já falei sobre isso, sobre ter as vestes, é um significado especial sobre pureza. Havia uma cultura naquela época lá que aquele que vencia, o vencedor, ele era vestido de branco, era coroado, as pessoas então ali se alegravam e representava que ele foi o vencedor, ele ganhou aquela corrida ou o que for. E isso é o que está esperando para aqueles que manteram as vestes brancas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ah, gente, o livro da vida é mencionado várias vezes na Bíblia. Tem uma série de versículos aqui, Filipenses 4:3. Paulo disse que as pessoas que cooperam com ele no Evangelho tinham seus nomes escritos no livro da vida. Jesus disse que os nomes dos vencedores que se mantêm puros não seriam apagados deste livro. Está ali, Apocalipse 3, versículo 5, gente. Vamos fazer leitura. Apocalipse 3, versículo 5 diz assim: e ao que vencer, escute só, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Olha só, tá aí, gente, tá aí, é no verso 5, está repetindo e dizendo: de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Jesus disse isso para os vencedores. Jesus disse, o livro da vida está também relatado lá no capítulo de número 21 de Apocalipse, e o versículo de número 27 também faz referência a esse livro da vida, que é o seguinte, diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Você está escrito no livro da vida? Se você aceitou Jesus, se você é cristão, se você segue os ensinamentos de Jesus, o seu nome está escrito na vida. E eu tenho certeza que você sabe disso. E eu tenho certeza que você nesse exato momento está se alegrando por esse estudo, de saber que o seu nome está escrito no livro da vida, porque você está tendo esse conhecimento. E se você acha que o teu nome não está escrito no livro da vida, ainda dá tempo de você buscar esse conhecimento, buscar a Jesus, buscar ter um caráter cristão, buscar ter uma vida digna, uma vida pura, uma vida de obediência à palavra do Senhor, e você vai ver que tudo vai ser diferente. Confessarei o seu nome diante do meu Pai. Olha só, gente, Jesus prometeu confessar diante do Pai todo aquele que confessa o nome dele diante dos homens. Prometeu também negar o nome daqueles que se envergonham dele. Bom, pessoal, aqui é simples. Todo aquele que é cristão verdadeiramente nunca vai se envergonhar do Evangelho. Todo aquele que é cristão verdadeiramente não vai se envergonhar de falar do amor de Jesus. E toda vez que for pressionado, porque havia muita apostasia naquela época, o que seria isso? Quando muitas pessoas que se diziam cristãos, eles eram pressionados, eles se diziam crentes, eles iam à igreja, eles andavam como crentes, mas quando eles eram pressionados pelos romanos, na época ali de grande perseguição, eles se apostavam da fé, eles negavam a Jesus. Assim como Pedro negou por 3 vezes, mas depois se arrependeu, teve uma nova chance. Se você já negou Jesus, ou ficou com vergonha de dizer que você é cristão, que você vai à igreja, que você segue os ensinamentos de Jesus, que você tenta se manter puro, se você viveu assim dessa maneira, se você alguma vez teve vergonha de algo disso, não se envergonhe mais, porque a partir de hoje você está sabendo que quando você confessa Jesus diante dos homens, Ele vai confessar você diante de Deus, e você vai estar também usufruindo daquilo que Jesus preparou para nós. Cheguemos ao fim de mais essa aula. Pessoal, que aula legal, gente. Confesso para vocês que foi legal, até passei um pouquinho, se esticou um pouco, mas olha, cada aula está sendo muito legal. Cada aula está sendo, olha, bom mesmo. Essa aula de hoje que a gente aprendeu aqui sobre Sardes, gente, ela se aplica muito ao período atual da igreja, ela se aplica muito a muitas igrejas no nosso período atual. Por isso que é muito bom essa aplicação. Se você puder fazer leitura de novo dessa aula, se você puder fazer anotações, poder compartilhar com as pessoas essa experiência, poder conversar com a sua família, de repente agora você está em casa aí, faça agora um diálogo com quem está perto de você e comece a analisar. Sardes representa muita coisa no século XXI. Tem muitas pessoas que estão vivendo de aparência, achando que são cristãos, mas não são, achando que vão até morar no céu, mas não vão, porque muitas não estão dando bom testemunho, né, gente? Então, pessoal, eu só tenho a agradecer. Muito legal a aula, muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. A próxima aula vamos falar da nossa famosa igreja de Filadélfia, gente. Uma igreja que, olha, que foi exemplo, tá? A igreja número 6, já estamos se aproximando aí do final. E não se esqueça, na última aula tem
tem a palestra ali, o ensino do pastor Joel, que ele vai estar nos passando no último dia do encerramento. Não perca, vai ser importante. Com a experiência que ele tem, vai estar falando ali de muitas coisas relacionadas às igrejas, vai estar trazendo para nós bastante informação também, vai ser bem legal, tá, gente? Então não perca, continue assistindo, que eu tenho certeza que você vai agregar mais conhecimento, tá? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a aula número 6, que vai ser sobre a carta à igreja de Filadélfia. Muito obrigado por assistir, obrigado, se você puder compartilha, se você puder passe conhecimento para outras pessoas e não se esqueça de comentar, tá? É muito importante que você comente. Um forte abraço, muito obrigado, valeu pessoal!